Olá! Estamos vivendo um surto de febre maculosa no Brasil, em especial na região de Campinas. Uma doença que pode ser potencialmente fatal, principalmente se não for diagnosticada e tratada logo no início dos quadros. O problema é que a febre maculosa pode ser confundida facilmente com outras doenças muito comuns no nosso dia a dia. Essas doenças comuns são menos graves que a febre maculosa. E apesar de toda essa potencial gravidade, a febre maculosa tem sim tratamento efetivo. Mas a efetividade desse tratamento depende principalmente da história que você conta para o médico que está te atendendo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a febre maculosa, quais são seus sinais e sintomas, quais são as doenças que podem ser confundidas com a febre maculosa e atrapalhar no diagnóstico precoce, e dar orientações essenciais para que o número de mortes por essa doença seja reduzido, principalmente com o tratamento efetivo logo no início dos sintomas. Esse vídeo é de extrema importância e para que o YouTube entenda isso, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comente e compartilhe o vídeo para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a esse conhecimento e esse conteúdo sim tem o potencial de salvar vidas. De que parte do Brasil ou do mundo você é? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. A febre maculosa é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida de outros animais para o ser humano. É uma doença causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. E o principal transmissor dessa doença é o famoso carrapato estrela. É importante salientar que a bactéria também faz mal à saúde do próprio carrapato. Por isso, em condições habituais, menos de 1% dos carrapatos estrela são infectados por essa bactéria e têm o potencial de transmitir a febre maculosa. Por isso, é pouco provável que vivamos no Brasil surtos de febre maculosa como os que vivemos de dengue, por exemplo. O carrapato pode transmitir a doença em qualquer fase de vida, desde a fase de larva, a fase de ninfa e também na fase adulta. E caso você veja o carrapato em você ou em outra pessoa, é muito importante que você retire esse carrapato com uma pinça para evitar o esmagamento do carrapato. Esse esmagamento pode causar o parasitismo prolongado e retirar com uma pinça com cuidado reduz esse risco. E onde vivem os carrapatos estrela? Os carrapatos estrela vivem principalmente em regiões com muita arborização, como praças, parques, lagos, lagoas, margens de rios ou de córregos, zonas rurais, pastos. O carrapato habita em gambás, saguis, cavalos e principalmente nas capivaras. O corpo da capivara é um ambiente onde as bactérias Rickettsia aumentam e o carrapato tem uma maior chance de estar infectado quando está numa capivara. Por isso, todo local onde você vê capivaras, onde as capivaras vivem, é considerado um local de risco maior para infecção por febre maculosa. E quais são os sinais e sintomas da febre maculosa? Os sinais são febre de início súbito, dor no corpo, dor de cabeça e manchas pelo corpo do segundo ao quinto dia de infecção. Com qual doença muito famosa no Brasil ela se confunde? Principalmente, a febre maculosa pode se confundir com dengue. Além disso, ela também pode se confundir com outras doenças, como febre amarela, zika, meningococcemia, que é a bactéria da meningite infectando o sangue, sarampo, malária, entre outras. E sim, é muito fácil o médico confundir o diagnóstico de febre maculosa com essas outras doenças, porque a febre maculosa é uma doença muito menos comum. Por isso, para que o diagnóstico seja certeiro, é importantíssimo que você informe a seu médico que frequentou locais de risco para a presença do carrapato estrela, que são os locais que eu acabei de informar no vídeo e que tem a presença de capivaras. O tempo de incubação da doença, depois que você tem a picada do carrapato, varia de 2 a 15 dias.
E o tempo do início dos sintomas até a morte, o óbito, tem a média de 1 a 6 dias. Por isso, é essencial que se você, nos 15 dias anteriores ao início de um quadro de febre, dor no corpo e manchas no corpo, se nesses 15 dias anteriores você esteve em algum lugar de alto risco para a presença do carrapato estrela, principalmente locais habitados por capivaras, você deve informar isso para o seu médico, para que o tratamento precoce seja instituído o quanto antes. E existe tratamento para a febre maculosa? Como eu acabei de dizer, existe sim um tratamento para a febre maculosa muito efetivo. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto e fiz plantões por 8 anos. Aqui na cidade de São José do Rio Preto, um dos cartões postais da cidade é a represa da cidade, e a represa da cidade é um local habitado pelas capivaras. A prefeitura, desde muito tempo, tem placas na represa informando que é um local de risco para febre maculosa e que existe a presença de carrapatos estrela lá. Eu lembro, em uma época que eu fazia plantão, em que a vigilância epidemiológica soltou que foram encontrados carrapatos estrela com a presença da bactéria Rickettsia nesses carrapatos. Por isso, deveríamos ficar atentos a pacientes que apresentassem sintomas similares aos de dengue. Nessa época, eu tive 2 casos de suspeita de febre maculosa. O primeiro caso foi de um homem adulto de 25 anos que chegou no meu plantão com um quadro de febre, dor no corpo, dor nas articulações. Como ele tinha corrido na represa 3 dias antes e, recentemente, a vigilância epidemiológica tinha informado os médicos da cidade sobre a presença da bactéria em carrapatos da represa, imediatamente eu iniciei o tratamento com o antibiótico doxiciclina. Esse tratamento é extremamente efetivo se iniciado logo nos primeiros dias de sintoma de febre maculosa. Também encaminhei o caso imediatamente para a notificação tanto de febre maculosa como de dengue. Acompanhei o caso de perto depois e o paciente foi diagnosticado como dengue, não foi um quadro de febre maculosa. E aí vocês me perguntam, mas doutor, não teria risco para a saúde desse paciente ter tratado com antibióticos mesmo sendo dengue? Uma coisa que é importante salientar é que nos casos de dengue é proibido o uso de anti-inflamatórios, que alteram a função de plaqueta e aumentam os sintomas hemorrágicos da pessoa infectada por dengue. No caso da dengue, é possível sim usar antibióticos. Já tive vários pacientes internados com dengue e infecção de urina, por exemplo, e não existe problema algum em dar antibióticos junto. A única coisa que devemos ficar atentos é que, caso os antibióticos apresentem sintomas de dor no estômago e diarreia, devemos atentar ainda mais para a hidratação desses pacientes com suspeitas conjunta, por exemplo, de dengue e febre maculosa. O benefício, caso o paciente esteja infectado pela bactéria da febre maculosa em se tratar com antibiótico, é gigantesco. Você literalmente está fazendo a diferença entre a vida e a morte dessa pessoa. Por isso, é indicado, em casos de suspeita, a partir da primeira suspeita de febre maculosa, está indicado o uso do antibiótico doxiciclina. O outro caso em que tive contato com uma suspeita de febre maculosa foi de um homem de 40 anos que tinha acabado de ir à região rural e retirou um carrapato estrela do próprio corpo. Eu lembro que na época ele trouxe o carrapato dentro de um vidrinho, eu entrei no Google junto com ele, olhei várias fotos do carrapato estrela e com certeza era o carrapato estrela que estava dentro do vidrinho. Mas esse homem não apresentava sintoma nenhum de febre maculosa. Nem febre, nem dor no corpo, nem manchas no corpo. Por isso, como ele não apresentava nenhum sintoma e a chance de um carrapato estrela estar infectado é menor de 1%, nesses casos nós não iniciamos o tratamento com o antibiótico doxiciclina. Não está indicado o uso. Está indicado sim observar atentamente todos os sintomas. Se essa pessoa que teve contato com o carrapato começar qualquer sintoma, aí sim iniciamos o antibiótico, mas apenas ter contato com o carrapato não indica iniciar o tratamento com o antibiótico doxiciclina. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer. Ele realmente pode salvar uma vida.
Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo links de livros que mudaram a minha vida. E também vou deixar o link para um aparelho de pressão que mede a pressão arterial automaticamente em casa de maneira muito confiável. Vou deixar aqui um vídeo que fala sobre ansiedade e como tratar de ansiedade sem remédios. Obrigado!